Nos anos 60 e 70, ser de esquerda era estar do lado da revolta. Era dizer não para o Estado, não para os militares, não para qualquer engravatado com cara de dono do mundo. O lema era claro: paz, amor e confronto direto com o sistema. Durante muito tempo, ser rebelde era uma postura, não um pacote ideológico. Era dizer não ao que mandava demais, não ao Estado controlador, ao moralismo sufocante, ao militarismo arrogante, à cultura do silêncio. Tinha Che Guevara estampado no peito e a Constituição rasgada na outra mão. Era um caos, mas era autêntico. Ser rebelde era berrar por liberdade, ou ser hippie se manifestando contra o Vietnã. Não havia um só roqueiro que concordasse com mais impostos. Tinha quem queimasse bandeiras e quem defendesse a Constituição rasgada. A arte provocava, a música incomodava, não por ser ruim, mas por ser provocativa. O cinema chutava portas, não se importava em ser ele mesmo. A cultura queria ser livre, livre até da própria cultura. Era bonito, era poético e era, acima de tudo, uma negação ao poder centralizador. O esquerdista naquela época não queria saber de vigilância, controle de fala ou burocrata decidindo o que era verdade. Ele queria gritar, não ser monitorado. Agora, olha o que virou. O esquerdista rebelde de ontem agora detesta o capitalismo. Em vídeos no YouTube, monetizado, enquanto vende camiseta anticapitalista na lojinha online. É o cara que tocava solos de anarquia na guitarra. Hoje, implora pelo controle nas redes sociais. E aí a pergunta surge, meio óbvia, mas proibida de se fazer em certas rodinhas. Quem são os verdadeiros rebeldes hoje? Do que eles são chamados? E de que lado eles estão? Se é que existe um lado que valha a pena tomar. Aqui não tem vaca sagrada, nem dogma intocável. Aqui, o comentário é livre, onde a liberdade de pensar vem antes da vontade de agradar. E aí veio ela, a esquerda progressista de iPhone e assinatura no Globoplay, que odeia o sistema, mas cobra dele todos os dias políticas que deseja. É o influenciador comunista que anda de Porsche e diz que comprou só para provocar. A revolta de rua virou tweet indignado. O que antes era ação direta, corpo na rua, cartaz na mão e confronto com o poder, hoje virou textão de indignação no Twitter. Antes, a esquerda era movimento físico, coletivo, que ocupava espaços reais. Agora, muita gente acha que está mudando o mundo com um RT com comentário lacrador. A coragem virou engajamento, o grito virou hashtag. E a revolução? Bom, essa foi substituída por indignação digital com curtidas e filtros de indignação. A contracultura virou briefing de campanha. Boa noite a todos, todas e todes. A contracultura dos anos 60 e 70 nasceu como oposição ao sistema, aos valores dominantes, à moral vigente. Hoje, esses mesmos elementos de rebeldia são digeridos, embalados e vendidos como produto de marketing político. A pauta LGBT, o feminismo, as lutas sociais, as lutas raciais, tudo virou parte de discursos cuidadosamente montados por agências, com slogans bonitinhos e estética fashionista. Rebelar-se só se for com identidade visual aprovada e hashtag patrocinada. A rebelião virou pauta de edital cultural. O que antes era marginal, proibido, fora do sistema, agora é financiado por ele.
Artistas que se diziam revolucionários agora vivem de leis de incentivo e projetos que só existem se forem ideologicamente seguros. A arte que um dia desafiou governos, hoje pede autorização para existir. A rebeldia virou formulário. A subversão agora se filia a partidos. Hoje, para incomodar, basta estar do lado certo, apoiando o político desconstruído da vez contra o outro lado, que é automaticamente istas e istas. E tudo isso porque diz coisas que machucam os sentimentos de quem se acha progressista demais para ouvir a opinião contrária. E quem não se encaixa na nova norma fica sem verba e sem palco. O esquerdista que um dia gritava "O Estado é opressor", agora implora "Alguém, por favor, regule o que os outros podem dizer". A nova obsessão é combater o discurso de ódio. Mas aí que vem a pergunta: quem define o que é ódio? Spoiler, não é você, nem eu. É aquele grupinho da internet, os militantes de tela, os influenciadores conscientes, o artista com podcast e os políticos com discurso ensaiado, todos dizendo que sabem o que é melhor para você, o que é melhor para a sociedade. E o mais irônico, eles não querem apenas o seu silêncio, querem o seu aplauso por estar calado. Discordou? Já é tóxico. Já é perigoso, já é uma ameaça ao bem-estar coletivo. E tudo isso em nome da tolerância, é claro. Agir com intolerância perante os intolerantes. Sabe o que isso parece? Um estado autoritário. Só que agora com o filtro do Instagram, hashtags inspiradoras e um toque de empatia programada. O esquerdista progressista não quer mais derrubar o sistema. Ele quer assumir o sistema, quer decidir o que é certo, o que pode ser dito, como você deve se comportar para ser do bem. Rebeldia? Virou militância domesticada. O novo herói é o que repete o discurso aprovado, com a certeza de quem acredita estar salvando o mundo. A dúvida foi substituída pela convicção moral. E o pensamento próprio é se alinhar e aplaudir quem pensa por você. E questionar virou heresia moderna. Dizer que banheiros deveriam ser separados por respeito e não por militância, já basta praticar embarem com meia dúzia de rótulos prontos. Você não debate, você vira um problema. E o mais curioso, eles ainda acham que estão promovendo o diálogo. Eles se acham revolucionários por colocarem um homem barbado, pelado, no mesmo banheiro que uma criança. Mesmo sem cargos oficiais ou uniformes de poder, eles ocupam espaço, recebem atenção, incentivo financeiro, palanques e aplausos. E quem comanda a manada não precisa mais montar dossiês. Hoje basta um tweet com tom de denúncia e o tribunal da internet entra em ação. Entra em ação o exército de likes, a galera que milita entre uma trend e outra, entre um meme e uma indignação programada. Esses se acham guerrilheiros digitais, quando na verdade são só estagiários do novo sistema. E quem tá lá em cima já provou da taça do poder e agora quer a garrafa inteira. O nome disso, a forma mais doce e perigosa de controle já inventada. Eles não precisam te empreender, só precisam te convencer de que ser vigiado é sinal de evolução, que calar o outro é empatia e que repetir o script é ser livre. Durante décadas, a cultura foi o território da rebeldia. Pau que batia em Chico, batia em Francisco. O cinema quebrava paradigmas, era livre para passar a sua mensagem, incomodasse quem incomodasse. Às vezes o cinema nem queria passar mensagem nenhuma, só colocar uma shotgun na mão de um brucutu e sair metendo bala em todo mundo. A música questionava tudo. A moral, os dogmas, a sociedade, o Estado, a polícia, o bandido. A literatura rasgava véus, era inteligente e não estava preocupada com a cor do protagonista.
só queria contar boas histórias. A arte era livre. Mas algo mudou. Hoje, a cultura virou uma engrenagem ideológica. Não mais ferramenta de crítica, mas veículo de doutrinação. Quem repete os temas corretos, com a estética certa, ganha elogios da imprensa, likes do meio cultural, vagas em festivais, prêmios com nomes inclusos. Quer ser celebrado por jornalistas engajados? Quer seu clipe no topo do YouTube e um lugarzinho no festival com curadoria diversa e inclusiva? Fácil. Escolha um grupo identitário, denuncie opressores imaginários e finalize com uma fala sobre representatividade. A arte é secundária, a narrativa política é o que conta. A arte que antes provocava, agora precisa confortar, agora precisa agradar. A música que antes quebrava padrões, agora segue os roteiros de militância. É ver artista casca dura, que já incomodou muita gente, hoje pedindo desculpas por letras de décadas atrás. Letra que refletia seu tempo, sua vivência, sua linguagem. Claro, a evolução é válida, a crítica também. Você pode amadurecer, repensar, refinar ideias, mas o que não dá é virar refém da patrulha moral do presente. Você pode ser mais tolerante, mas nunca à custa da sua personalidade. O cinema, que já foi espelho das contradições humanas, virou panfleto identitário de luxo nas mãos da Disney, tudo com selo ESG, trilha emocional e final pedagógico. E o mais surreal, ainda chamam isso de revolução. Pode entregar um roteiro confuso, atuações desastrosas e direção preguiçosa. Se a obra repetir os mantras certos, falar de opressão estrutural, resistência simbólica e representatividade, pronto, será chamado de urgente, potente e indispensável. A crítica não avalia mais a obra pelo que ela é, avalia o que ela representa. A mediocridade é aceita como genialidade, desde que venha com lacre. Mas você ousar criar algo fora da narrativa... Se fizer uma peça que questione o vitimismo, se escrever um romance onde o herói é um homem branco, hétero, que salva a donzela em perigo, prepare-se. Você será não apenas criticado, como será linchado. Não pela crítica artística, mas pelo tribunal ideológico. Hoje, para estes novos rebeldes, os personagens precisam seguir um novo padrão. Isso mesmo, padrão. Homens devem ser frágeis, sensíveis, perdidos, inseguros e até chorões, quase uma donzela clássica com barba. Já as mulheres devem ser duras, fisicamente imbatíveis, imunes a qualquer forma de afeto e, de preferência, sempre com ranço do cara que chora. Mas veja bem, isso não é sobre liberdade criativa, é sobre reconfigurar tudo o que já existe para se adequar à nova cartilha. Não se cria, se adapta. É difícil pensar em obras recentes que tenham sido realmente criadas do zero, e não apenas remodeladas a partir de obras já consagradas. Personagens antigos são recompactados, arquétipos clássicos são distorcidos, tudo precisa carregar a mensagem certa. Não importa a história, não importa se a história tem alma, importa se ela serve ao discurso. A cultura virou campo de treinamento. Cada obra precisa cumprir metas de diversidade, alinhamento político e pedagogia emocional. A arte livre, essa foi trocada por storytelling com selo de aprovação progressista. Mas será que isso está mudando? Será que ainda há espaço para a velha e boa arte, aquela que incomoda, que cutuca, que não pede desculpas? Se depender dos esquerdistas revolucionários de hoje, não, porque eles representam cada vez mais aquilo que juraram destruir. Durante décadas, o Estado foi visto como vilão, burocrático, opressor, centralizador, frio, autoritário e, com razão, era o pai severo, o policial que censura, o burocrata que veta, o militar que prende. Mas hoje ele voltou, só que repaginado.
O novo controle não usa farda, usa palavras bonitas. Empatia, diversidade, segurança emocional, inclusão. Mas não se engane, o autoritarismo está de terno slim fit e com perfil verificado. Agora, a vigilância não vem de um órgão oficial, vem de todo lado, das redes, dos influencers, da galera consciente. É uma patrulha informal, descentralizada, mas sempre alerta, pronta para rotular, cancelar e ensinar moral em 280 caracteres. Você não pode mais errar, não pode mais brincar. Se escapar do roteiro, é discurso de ódio. Se a piada não for aprovada, é violência simbólica. E o mais curioso, você aplaude, acha que está sendo protegido, quando na verdade está sendo moldado. Moldado para caber, porque quem não cabe é removido do feed. A censura antiga queimava os livros, a nova remove posts e desmonetiza vídeos. A vigilância antiga usava arquivos e pastas. A nova usa dados, algoritmos e sugestões personalizadas. Você achava que era livre porque pode escolher entre 50 sabores de sorvete, mas não pode dizer que 2 mais 2 são 4 se isso ferir alguma sensibilidade. O novo Estado não precisa mais bater, ele seduz. Te embala com slogans, te oferece segurança e no final te convence de que liberdade demais é perigosa. A esquerda progressista passou décadas nos dizendo que justiça é empatia, que todo preso tem história, que o sistema penal é opressor, que cadeia não resolve, que a violência do Estado é a verdadeira barbárie. Mas aí veio o 8 de janeiro, vocês já sabem onde eu vou chegar. E de repente, mães, idosos e gente simples viraram monstros perigosíssimos que merecem apodrecer na cadeia. Aqueles que antes choravam pelos presos do Carandiru, hoje riem da prisão de uma senhora hipertensa que filmou o Congresso com o celular. Os mesmos que criticavam o punitivismo do Bolsonaro agora pedem 17 anos de cadeia para quem gritou "eu autorizo". Sim, teve vândalo, teve financiador, teve agitador, mas teve também muita gente levada por fake news, por desespero, por fanatismo bobo. Gente que acreditou em salvadores e acabou abandonada. Gente que não depredou nada, mas foi jogada no mesmo saco, ou melhor, na mesma cela. E agora, qualquer tentativa de falar em anistia é tratada como se fosse defender tortura. Uai, mas não era essa a turma que defendia o perdão, o diálogo e o vamos seguir em frente? Não era essa a galera do ninguém solta a mão de ninguém? Pois é, parece que algumas mãos são mais soltas que outras. Em 1979, o Brasil anistiou até quem torturou. Agora querem negar anistia a quem filmou. Isso não é justiça. Isso é vingança seletiva travestida de virtude. Você não precisa defender os atos de 8 de janeiro para perceber o absurdo que se criou. Transformar um grupo de alienados em ameaça global. Tudo isso com um propósito: consolidar uma narrativa. Quem discorda é golpista. Quem pede equilíbrio é conivente. Quem fala em anistia é inimigo da democracia. A nova esquerda diz defender direitos, mas só os de quem pensa igual. Diz lutar pela liberdade, mas só a de quem canta o hino e balança a bandeira correta. E talvez essa seja a maior contradição de todas, porque não há tirania mais perigosa do que aquela que é feita em nome do bem. A pior censura é a que vem com cara de proteção, e o novo autoritarismo é o que te faz agradecer enquanto ele prende alguém por pensar errado, ou seja, pensar diferente de você. Então, é isso. A esquerda que um dia queimava bandeiras, hoje se agarra ao mastro do Estado. A arte, que já foi livre, agora precisa de aprovação prévia. O discurso de ódio virou desculpa para calar o outro. E a liberdade? Bom, a liberdade virou luxo de quem repete a cartilha certa. O rebelde virou gestor da moral pública. O militante virou fiscal do pensamento. E quem ousa discordar, esse sim vira ameaça. Mas, se tudo isso te incomoda, cuidado.
você pode ser rotulado de algum ista por simplesmente pensar com a própria cabeça. A pergunta que fica é: você ainda é livre? Ou só se sente livre dentro das novas grades ideológicas? Comenta aí, qual é a sua visão sobre isso tudo? Você acha que o controle vem mesmo disfarçado de empatia? E mais, você daria anistia a quem caiu no conto da salvação e acabou preso com uma bandeira nas costas? O comentário livre está aqui para isso, para provocar o que ninguém mais quer debater. E se ficou até aqui, se inscreva e deixe um like.